Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 10 de análise combinatória. Hoje o assunto é combinação com repetição. Essa é a última aula daquela sequência com 50 exemplos de Ana e Breno. Antes de começar, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito para você não perder nenhuma de nossas aulas. Bom, agora no exemplo 48, a gente vai ver o seguinte. Ao se vestir para o casamento, Breno lembra que seu pai tinha lhe dado 7 bolinhas de gude iguais. Ele então chamou seus 3 primos, que ainda eram crianças, e disse: "Vou deixar essas bolinhas em cima da mesa. Quero que dividam elas entre vocês da maneira que julgarem melhor. Elas são mágicas e vocês devem cuidar delas até sentirem que é o dia mais feliz de suas vidas. Nesse momento, vocês devem repassá-las a alguma criança da família, assim como eu faço agora." De quantas maneiras distintas as 3 crianças poderiam fazer a divisão das 7 bolinhas? Nem todas as crianças necessariamente ficariam com bolinhas. Nessa questão, a gente tem que ficar atento ao fato de que as bolinhas são todas idênticas. Então, tudo que a gente precisa definir é quantas bolinhas cada primo vai ter. Então, vamos pensar em algumas distribuições. Uma possibilidade é essa aqui, ó. O primeiro primo não recebe nenhuma bolinha, o segundo primo também não recebe nenhuma bolinha e o terceiro primo fica com as 7 bolinhas. Não é justo, né? Mas é uma distribuição possível. Uma outra distribuição é essa, em que o primeiro primo não fica com nenhuma bolinha, o segundo primo fica com uma bolinha e o terceiro primo fica com as outras 6 bolinhas. Bom, se a gente for pensar em várias possibilidades, uma delas aqui aleatória no meio é o seguinte: o primeiro primo recebe 2 bolinhas, o segundo 4 bolinhas e o terceiro 1 bolinha. Se a gente quiser contar todos os casos, até esse último, em que o primeiro recebe todas as 7 bolinhas, o segundo e o terceiro primos não recebem nenhuma, a gente vai contar todas as distribuições possíveis. Quantas distribuições são? O número de distribuições é a mesma quantidade de sequências que eu consigo fazer com 2 sinais de mais e 7 bolinhas. Ou seja, eu só preciso fazer o que para definir a quantidade de sequências? Definir o número de sequências com 2 símbolos iguais e outros 7 símbolos iguais, ou então, nessas 9 posições, eu preciso definir quais são as 2 posições por sinais de mais. Se eu definir as 2 posições por sinais de mais, eu tenho as outras 7 posições para as bolinhas e eu tenho uma sequência, naturalmente eu tenho uma divisão. Bom, então tudo que eu preciso fazer é o quê? Das 9 posições, escolher 2 para ficar os sinais de mais. Combinação de 9 escolhe 2. Eu já vou colocar as contas para a gente não perder tempo com essa parte. Você pode conferir e dar 36 situações distintas. Ou então você poderia pensar que eram sequências de 9 símbolos com 7 símbolos iguais e outros 2 símbolos iguais. A gente vai jogar na fórmula, vai acontecer a mesma coisa, a mesma conta, nós vamos chegar em 36 possibilidades. Isso indica que há 36 maneiras de distribuir 7 bolas iguais para 3 pessoas. Tranquilo, né? Vamos tentar agora ver um padrão para isso. A ferramenta que vai ajudar a gente a resolver esse tipo de exercício é a combinação com repetição. Bom, quando que a gente vai utilizar essa ferramenta? Deve-se utilizar a combinação com repetição sempre que for necessário dividir elementos idênticos em grupos distintos. O número de elementos por grupo pode ser diferente. Então, olha, expressões chaves. Os elementos são iguais e eu vou dividir em grupos, em que a quantidade de elementos por grupo é o que é importante. A expressão que a gente tem é essa, olha. CRNP, que indica combinação com repetição de N elementos P a P. O que significa isso aqui? Olha, é a quantidade de maneiras distintas de dividir N elementos idênticos entre P grupos distintos. A forma que se lê é essa, combinação com repetição de N elementos em P grupos. No exemplo anterior, se a gente fosse usar a fórmula direta, a gente teria o quê? A gente ia dividir 7 bolinhas entre 3 pessoas. Então é a combinação com repetição de 7 em 3 grupos. Bom, jogando naquela fórmula ali, a gente teria essa expressão, que é 9 fatorial sobre 2 fatorial, 7 fatorial. Resolvendo essas contas, a gente concluiria que é 36 o número de casos possíveis. Bora para mais um exemplo? Olha só. Ana está pronta para o casamento. No dia de seu casamento, Ana prepara 8 caixinhas iguais, com um presente em cada uma para dar às 8 madrinhas. No entanto, ela não sabia que a tia de Breno já tinha organizado presentes
para dar às 3 madrinhas que foram convidadas pelo noivo. Sendo assim, Ana decidiu distribuir as 8 caixinhas entre as 5 madrinhas convidadas por ela, de forma que cada madrinha recebesse pelo menos uma caixinha. De quantas maneiras Ana poderia distribuir as caixinhas? Bom, agora a gente tem uma restrição, né? A gente tem que dividir as caixinhas entre as madrinhas, elementos iguais, pessoas diferentes, né, que seriam os grupos, mas aí eu tenho que garantir que toda madrinha receba pelo menos uma caixinha. Para ter certeza que isso acontece, o que a gente pode fazer? A gente pega das 8 caixinhas, separa 5 e distribui uma para cada uma das madrinhas. Já está garantido que cada madrinha vai receber pelo menos uma caixinha. E aí vão faltar 3 caixinhas para serem distribuídas. O que a gente tem que fazer então? Pensar de quantas maneiras 3 caixinhas podem ser distribuídas entre 5 pessoas. De novo, como no exemplo anterior, a gente vai separar, indicar algumas situações. Essas são algumas situações. E a gente quer saber o seguinte, quantas são no total? Eu tenho uma sequência com 4 sinais de mais e 3 caixinhas, 3 quadrados. Bom, então eu vou ter uma sequência com 7 símbolos, em que 3 são iguais e 4 são iguais. Você poderia usar combinação com repetição, mas o mais comum aqui é a gente usar mesmo a combinação. Bom, então tudo que a gente precisa fazer é definir as 4 posições para os sinais de mais. Se eu definir essas 4 posições, as outras 3 posições vão ser ocupadas pelas caixinhas, e aí a gente define. Aquela primeira situação ali indica que, além daquela primeira caixinha que toda madrinha recebeu, a primeira madrinha recebeu 2 caixinhas, a segunda recebeu uma, a terceira, a quarta e a quinta não recebeu nenhuma. Na segunda linha, a gente tem que a segunda, a terceira e a quinta madrinhas, elas receberam uma caixinha a mais, além daquelas que elas já tinham recebido. Bom, portanto, se a gente jogar naquela fórmula que a gente acabou de ver, é uma combinação com repetição de 3 elementos iguais para serem organizados, distribuídos entre 5 grupos, 5 madrinhas. Se a gente jogar na expressão, na fórmula, a gente vai concluir que são 35 maneiras diferentes. Bom, então, tem 35 maneiras diferentes de distribuir 8 caixinhas para 5 madrinhas, garantindo que cada madrinha vai receber pelo menos uma caixinha. Último exemplo da sequência que a gente tem. Olha só, casamento de Ana e Breno. Em um final de tarde, Ana e Breno se casam em um sítio. No fim da festa, o casal recebe uma caixa que contém 6 bolas verdes, 6 bolas amarelas e 6 bolas brancas, todas de iguais tamanhos e pesos. Os padrinhos revelam que dentro de cada uma das bolas de uma das cores há uma quantia em dinheiro. Dentro das bolas de uma segunda cor, há sempre uma carta de um familiar ou amigo. Por fim, dentro das bolas da terceira cor, há histórias de micos que cada um dos noivos passaram durante a vida e que poderão ser contadas naquele momento. Ana e Breno devem escolher juntos 11 bolas dentre as 18 disponíveis, sendo pelo menos 2 bolas de cada cor. Quantos grupos distintos de 11 bolas o casal pode formar? Bom, a gente vai ver uma ideia parecida com o exemplo anterior, mas com uma outra restrição. Olha só, primeira coisa, para garantir que eles vão pegar 2 de cada cor, eles já vão pegar lá das 18 bolas, 2 verdes, 2 amarelas e 2 brancas. Só tem uma maneira de fazer isso. As bolas são iguais, de mesma cor, eles pegam 2 de cada uma e pronto. Como eles têm que pegar 11 bolas no total, eles ainda precisam escolher outras 5. E eles têm que fazer essa escolha entre 4 bolas verdes, 4 bolas amarelas e 4 bolas brancas. E não tem mais nenhum outro tipo de restrição. Bom, se de novo a gente for pensar nessas possibilidades, olha só. A gente tem uma distribuição como essa, uma bola amarela e 4 brancas. Ou a gente pode pensar que tem uma verde, 3 amarelas e uma branca, e por aí vai, até chegar no final, que são 4 bolas verdes, uma amarela e nenhuma branca. De novo, a gente pode simplesmente pensar em posição entre mais e bolinhas, e a gente tem que contar então o número total de sequências que a gente poderia formar. Bom, o número de sequências são 7 símbolos com 2 mais e 5 bolinhas. O número total de maneiras de fazer isso é uma combinação com repetição, como a gente viu antes. Bom, nesse caso, a gente encontraria 21. A princípio, a gente teria 21 possibilidades para fazer essa distribuição. O que chama atenção aqui, a gente tem que ficar atento, é o seguinte. Há 3 casos contados ali que são impossíveis.
Pois lembra que só tem outras 4 bolas verdes, 4 bolas amarelas e 4 bolas brancas? Essas situações aqui, ó, elas são contadas. A gente contou 5 bolas brancas, 5 bolas amarelas e a gente também contou 5 bolas verdes, que estão dentro daquelas distribuições. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que tirar esses casos. Portanto, o número total de maneiras do casal escolher as bolas é 21 menos 3, ou seja, 18. Correto? Bom, e aí a gente tem o final da historinha. Um final feliz, porque Ana e Breno ganham R$ 1.600, choram bastante com as cartinhas e se divertem muito com a revelação de seus micos. Emocionados e realizados, eles seguem para a lua de mel, sem fazer nenhuma conta e sem se preocupar com qualquer problema. O casal apenas sente a felicidade de estar vivendo o melhor da vida, o amor. Bom, então aqui a gente termina essa sequência de 50 exemplos de análise combinatória. Espero que vocês tenham entendido tudo, tenham gostado. A gente vai ter mais aulas ainda de revisão, de casos especiais e também algumas aulas para resolução de exercícios, inclusive do Enem. Então eu aguardo vocês numa próxima aula. Muito obrigado e um abraço!